Fala pessoal, tá aqui uma questão de teoria das estruturas para a gente resolver, certo? E vamos logo ler a questão. Para a estrutura abaixo, utilizando o método das forças ou flexibilidade, determinar todas as reações de apoio, desenhar os diagramas apresentando todos os pontos de interesse do projetista estrutural, além do memorial de cálculo completo. Considerar apenas deformação por flexão e rigidez da flexão é I igual a 10 a quinta kNm², certo? Mostrar um pouquinho da estrutura. Ela aqui é um engaste, aqui é um apoio de primeiro gênero. Temos esse recalque aqui que mais lá na frente a gente vai ver. Aqui é I, 2 é I também, a gente tem que se preocupar com isso na hora dos cálculos. E aqui é I. E agora vamos mais para frente. Bom, pessoal, dando continuidade à resolução da nossa questão, como solicitado, resolveremos a mesma pelo método das forças. No que consiste o método das forças? Consiste em deixar a estrutura mais solta, digamos assim. E como deixar a estrutura mais solta? É fazendo a retirada de algum elemento da estrutura. E a retirada desse elemento será decidida através do sistema principal, sendo calculado a partir do grau de elasticidade, que você verá mais explícito um pouco mais na frente. Então, nós vemos aqui um apoio do terceiro gênero e um apoio do primeiro gênero. Somando todo, nós temos o quê? 4 reações, né? 4 vínculos. Então, o 4 será o nosso G. E precisamos também descobrir o nosso H. O que é o H? São as equações das reações. Então, aqui pelo o visual da nossa estrutura, nós temos o somatório de forças em X, em Y e o momento. Como falei, mais explícito aqui. Nosso G é igual a 4, pois na estrutura anterior, como a gente viu, possuímos um apoio do terceiro gênero e um do primeiro gênero, tornando assim 4. E o 3, que é o nosso H, que são as equações de reações. No caso, as 3 que a gente citou. Então, realizando 4 menos 3 dá 1. Então, a estrutura possui um grau de hiperelasticidade 1. Então, vamos retirar algum vínculo dessa estrutura. E a escolha para retirar do vínculo é de forma arbitrária. Então, o que a gente pensou aqui? Tem um vínculo aqui, se a gente tirar, vai ficar sem. E aqui nós podemos fazer a retirada do momento, tornando o apoio do segundo gênero e o apoio do primeiro gênero, que foi o que a gente fez. Bom, o próximo passo é simples, é algo que a gente já viu há muito tempo e vem sempre vendo isso e utilizando isso. É a definição das cargas externas. Como a gente faz isso? A partir do somatório de Fx ou de forças horizontais, a partir do somatório de Fy ou de forças verticais e a partir do somatório de um momento em determinado ponto. Inicialmente temos aqui o somatório de forças em X, somatório de forças horizontais. Como vemos aqui, adotamos todos o sentido para a direita e para cima. AX, força aplicada no primeiro apoio, à direita, está aqui. E 35 para a direita, já convertendo, fica menos 35. O que é menos 35? É que a força é negativa? Não. Como está sendo citado aqui, é que a força está apontando para o lado esquerdo, lado contrário do sentido que a gente adotou. Dando continuidade, realizamos o somatório de Fy, ou forças verticais. Como vemos na imagem, temos AY apontando para cima e DY apontando para cima. Igual a zero, nós encontramos AY igual a menos DY, fazendo o jogo de sinais. Aí surge uma pergunta, por que está menos e não aplicamos sentidos? Como aqui no somatório de Fx. Porque ainda nós não sabemos o valor de dy.
A partir e o sentido, como nós soubemos o valor do dy, que será encontrado no somatório do momento, assim definimos qual o sentido do dy. Então, dando continuidade, o somatório do momento, onde a gente decidiu aplicar no ponto D, como você poderia também ter aplicado no ponto A, mas decidimos no ponto D. Então, vamos lá. Menos AY, por que menos? Sentido horário. Força sendo aplicada no sentido horário. Vezes 4, que é a distância do AY ao DY. Ou melhor, ao ponto D. Mais 35 vezes 1,5. Vamos ver o que é esse 35 vezes 1,5. O AX, que aqui está com menos 35, que a gente achou, né? Vamos utilizar ele assim mesmo. O menos 35 apontando para a direita. Sentido horário é negativo. Menos com menos, mais 35 vezes 1,5, que é a distância na vertical da força até o ponto D, que é na metade, está localizado na metade de 3 metros, como aqui temos 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Fazendo esse somatório, passando de lado, encontramos AY igual a 13,125 kN. Jogamos esse valor no AY e encontramos o DY, como é igual, só alterar o sinal. Menos 13,125 kN. Bom, depois da gente conseguir tirar um vínculo da estrutura hiperestática, ela se tornará uma estrutura isostática, tendo grau zero. Agora será feito o diagrama do momento fletor dessa estrutura. Aqui embaixo, como não tem nenhum momento atuando em A, o momento será igual a zero. Já em B, multiplica-se o valor do AX, que tem na imagem anterior, que é igual a 35, momento em B, né? Vamos multiplicar o AX, 35 kN, vezes a distância, que é essa distância aqui, que é igual a 1,5 m, resultando 52,5 kN. O resultado é positivo, pois ela entra pela esquerda da figura, onde o cortante é para cima, podemos ver por aqui. Ela entra pela esquerda e o cortante é para cima positivo e normal para fora também. Assim, gera um momento no sentido horário positivo. De acordo com a teoria dos nós, o momento do nó B é igual a zero. Então, o momento que vem pela esquerda tem que ser igual ao momento que vem pela direita. Por isso, esses dois valores serão iguais a 52,5 kN. Já em C, aqui no ponto C, vamos calcular o momento dele, que será a força atuante em D, que tem também na imagem anterior. Essa força é igual a 35 kN. Então, multiplicando por essa distância aqui, que é de 3 metros, temos um momento de 105 kN, gerando um momento no sentido anti-horário e também será positivo. Esse nó aqui também gera dois momentos iguais. O nó é igual a zero. Agora, a gente vai esquecer todas essas cargas aí e vamos fazer a aplicação do hiperestático X1. Como será? Quando a gente retira o vínculo e substitui pelo X1, ele vai adquirir uma força unitária. Só que nesse caso, ele é um momento, então o momento será unitário. Então, aplica-se esse momento unitário aqui e retira novamente as reações de apoio, como foi feito nas cargas externas do passo 2. Encontramos o valor de AX igual a zero, AY igual a AX é igual a 0,25 kN e DY aqui é negativo, menos 0,5 kN. Depois, iremos achar um outro diagrama de momento fletor com esse hiperestático X1, que será esse diagrama.
Aqui, entrando pela esquerda, o x1 torna-se negativo. E não tem nada que atue em A para B. E de B para C dará 0, pois o momento não afeta esse pilar. Então, será o diagrama assim, onde as cargas afetará aqui em B, com a carga de -1, mas não afeta em C. Bom, pessoal, depois da gente ter achado os diagramas do hiperestático X1 e também os diagramas, né, ou o diagrama das cargas externas, a gente vai aqui para o quarto passo, que seria o termo de carga. A gente vai usar esses diagramas que a gente acabou de tirar, certo? Para relacionar eles, ok? E daí a gente, um pouco mais na frente, achar o X1. A gente vai chegar até o X1, pelo menos nessa parte aqui comigo falando, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai falar do termo de carga, a gente vai entrar num assunto chamado o princípio dos trabalhos virtuais. Porém, a gente não vai usar essa fórmula toda, tá? A gente vai se atentar só para esse aqui, que é o dos momentos, ok? Quando envolve momento aqui, ó, tanto é que tá o Mzão. E eu botei aqui embaixo, certo? Depois disso, a gente vai para isso aqui. Eu vou explicar também, não se assustem. Aqui é o delta, certo? Minúsculo 1, 0. Esse delta 1, 0, o que seria esse 1, 0? O 1, 0 seria aqui o primeiro número sempre é falando de hiperestático, certo? E o segundo número, que é o 0, é falando das cargas externas. Se tivesse 1, 2, 3, era dos outros hiperestáticos, né? Hiperestático 1, hiperestático 2, hiperestático e por aí vai. Entendeu? Então, assim, esse delta 1, 0 é o delta que relaciona os diagramas de momento do hiperestático X1 com os diagramas das ações externas, ok? Jogando na fórmula, eu vou explicar isso aqui, calma. A fórmula é sempre 1EI, ok? Vezes a integral. O que seria o integral? A gente vai relacionar, não a integral e sim, tá, pessoal? O que seria essa integral aqui toda? É a relação que a gente vai fazer dessas duas áreas, dessas duas figuras geométricas. Mas eu não achei essas figuras geométricas do nada. Quando eu falo que é 1, 0, que é o hiperestático X1 e as cargas externas, a gente vai usar o do hiperestático das cargas externas, que é esse valor, e aqui é o do hiperestático X1, vou mostrar, ó. Tá vendo, ó? É 1,5, certo? E 1. Se eu trazer para cá, 1,5 é a altura e 1 seria o retângulo do hiperestático X1, certo? Que a gente está vendo pelo pilar. Se eu for pelo pilar também, aqui, ó, aplicação das cargas externas, aqui também é o pilar, certo? Só que o pilar é os mesmos, 1,5, certo? Só que aqui a carga dele seria 52,5. Se a gente for para lá, é 1,5, 52,5, 1,5 e 1, ok? Então, isso aqui é falando do primeiro pilar, certo? Aqui vai ser o da viga. Se vocês pararem para pensar, se vocês repararem aqui é 1 sobre aí, aqui é 1 sobre 2 aí. Bom, no começo da questão, eu falo que eu vou mostrar para vocês a questão, tá? A questão aqui, certo? Aqui é I e aqui é 2 aí, ou seja, aqui é 2 vezes, certo? A rigidez e a flexão da viga é 2 vezes maior do que o do pilar. Voltando lá para nossos cálculos, certo? Aqui vai o 2 aí, porque é 1 sobre aí, aqui é 1 sobre 2 aí, porque o que eu acabei de dizer. A viga tem 2 vezes mais a rigidez e a flexão do que o pilar. Pelo menos para esse caso aqui, certo? Mas aqui é a da viga, continuando. Aqui é o das cargas externas. E aqui é o do hiperestático, né? 1 por 4, 1 metro de altura. Que no caso seria 1 metro, é o momento de 1, certo? Por 4 metros. Aqui seria 105, né? Que são os momentos. E lá é por 4 metros também. Ó, os 4 metros da viga e 1 metro a altura do triângulo. Pra cá também, ó. Só que aqui é positivo, certo? Os 4 metros da viga, aqui seria um lado do trapézio e aqui seria outro. Então tá explicado aí essa questão dessa relação. Aqui eu vou explicar já já, tá? Agora a gente devia fazer o do outro pilar. A gente fez o dessa viga, fez o desse pilar, fez o dessa viga
Tá faltando desse outro pilar. Por que a gente não faz? Aqui já está visível, aqui não tem momento que se aplica nesse pilar, certo? Então não tem como a gente gerar uma figura geométrica aqui, então ele seria 0. Se eu vou, como aqui é uma relação de multiplicação, se eu for multiplicar 0 por alguma coisa, vai dar 0. Então o outro pilar a gente não considera para esse cálculo, ok? E os finalmente seria aqui o recalque. Essa parcela aqui é a do recalque. Ó, mostrar o recalque aqui também no início da questão. Tá vendo o recalque aqui de 1,4 milímetros para baixo, certo? Voltando lá, como tá para baixo é negativo e V 0,25 porque aqui é o hiperestático que vocês viram, o hiperestático que atua no recalque, certo? É o hiperestático, ou é o DY ou é o AY, no caso acho que é o DY aqui, certo? Que ele atua no recalque, então é um vezes o outro, ok? Bom, depois de feito isso, a gente vai transformar tudo isso em números, certo? Para a gente poder calcular. E eu vou vir para isso aqui, ó, que é a tabela das integrais do produto. Meio estranha essa tabela aqui, mas não se assustem, certo? É a tabela de Kurt-Baer. E ela relaciona as figuras, é justamente o que a gente faz aqui, ó. Quando a gente vai ver uma figura com a outra, a gente vai vendo uma relação entre elas, certo? Então, quando a gente for chegar para o pilar, que é essa parcela, a gente vai relacionar um triângulo com um retângulo, ok? Então eu vejo aqui, ó, um retângulo e um triângulo. Aí eu vou fazer essa relação. Um meio de L. Quem é L? L é o comprimento, né? No caso é o comprimento do nosso pilar. Vezes M do retângulo, vezes M barra B, que é o M do triângulo. Voltando aqui, um meio vezes L, que é o comprimento do pilar, vezes o M do triângulo, vezes o M do retângulo. Tá vendo que é negativo? Positivo com negativo. Então ele fica negativo aqui. Dividido por aí, que é 10/5 que diz na questão. Mais, aqui o mais também. 1 sobre 2 aí, certo? Vezes, aí a gente vai procurar a mesma relação, ok? O interessante, pessoal, é a gente desenhar realmente como tá aqui, que a gente tá vendo que o mesmo lado que tá a altura do triângulo é o mesmo lado que tá a maior momento, né? Ou no caso a maior altura do trapézio. Se a gente vem para cá, tá vendo que tem dois triângulos diferentes? Ó, o trapézio, o maior lado para onde é que tá, a gente tem que achar para onde é que tá o maior também. Então, seria essa fórmula aqui, tá bom, pessoal? Então a gente vai aplicar ela e seria essa fórmula aqui, ok? Aplicando ela, a gente tem o valor de ΔI zero de menos 119 sobre 80.000. Guarda esse valor que a gente vai usar aqui mais na frente. Bom, depois do quarto passo, que é o termo de carga, a gente vai para o quinto passo, que é o quinto passo, é o coeficiente de flexibilidade. O coeficiente de flexibilidade nada mais é do que o passo que a gente acabou de fazer, ou seja, a gente vai usar esse mesmo tipo de cálculo, certo? Só que a gente, em vez de ser 0, ou seja, em vez de ser hiperestático 1 para a carga externa, que era o 0, vai ser hiperestático 1 com ele mesmo. E o interessante disso aqui é que quando a gente está calculando só o hiperestático, não tem recalque, ok, pessoal? Tanto é que não está a parcela do recalque aqui. E a gente vai usar as mesmas coisas. Se vocês pararem para ver, aqui é 0, então esse pilar não entra. Vai entrar só esse pilar com ele mesmo, a relação de retângulo com retângulo, e essa viga com ela mesma, a relação de triângulo com triângulo. Tanto é que está aqui, ó, retângulo com retângulo, triângulo com triângulo. Aplicando as fórmulas que tem aqui, ok? Aí a gente vai ter essa continha, ok? E a gente vai chegar no ΔI, certo? De 13 sobre 600.000. Pode ter feito isso, agora a gente vai para o sistema linear. O que é o sistema linear? A gente vai fazer um sistema com o termo de carga mais o coeficiente de flexibilidade vezes o hiperestático. Ou seja, é o ΔI zero mais ΔI vezes x1 igual a 0, nesse caso aqui, tá? E quando a gente faz esse sistema, vai achar que x1 deu 68,69384615 kN. É interessante mesmo deixar um pouquinho esses valores decimais,
muitas casas decimais, porque vai se aproximar mais da realidade do que realmente a estrutura, tá? E explicando um pouquinho de que esse aqui está em sentido anti-horário, é porque ele ficou positivo, então ele mantém o mesmo sentido do hiperestático X1 quando a gente foi calcular lá. Quando a gente veio calcular aqui, pessoal, ó, o hiperestático X1 que está com 1 kN anti-horário, como a gente achou um valor positivo, então vai manter o anti-horário, ok? E é isso. Olá pessoal, continuando com a resolução do nosso pórtico. Aqui estão os cálculos das reações que só são possíveis devido ao método das forças. Vale lembrar que no ponto A seria um engaste, no ponto D um apoio, um apoio de primeira ordem, então seria uma estrutura hiperestática. Sendo assim, se faria necessário retirar um vínculo, que no caso foi o apoio escolhido pela nossa equipe, para poder assim calcular suas reações de forma mais fácil, vamos dizer assim. Após ter aplicado o método das forças, a gente chegou nesses valores de reação, onde no ponto A, devido a seu engaste, ele tem reação de momento, então sua reação de momento valor de 68,65 kN. Reação em X, devido à força aplicada no ponto D, de 35 kN, sua reação em X foi no sentido negativo do eixo, no valor também de 35 kN. E sua reação em Y, valor de 30,29, arredondando kN. Já no ponto D, que é o ponto no qual existe o recalque, a sua reação em Y, já que ele é um apoio de primeira ordem, foi no sentido negativo do eixo, no valor de 30,29 kN, arredondando da mesma forma. Aqui são os pontos de interesse cruciais para o engenheiro projetista que vai trabalhar uma estrutura dessa. Então, que existem vários pontos de interesse, o momento no ponto A, o momento no ponto B, nos seus vínculos, nos seus nós, vários cortantes, os momentos de esforços normais na barra, tudo isso para o engenheiro projetista é de grande importância no momento do dimensionamento, da ferragem, de cobrimento de concreto, etc. Então aqui a gente vai partir para os diagramas. Primeiro é o diagrama de esforço normal. Na barra AB, no lado esquerdo do diagrama, notamos que devido à reação no ponto A ser positiva, no sentido do eixo Y positivo, a gente vai ter uma força de compressão. Porque para o ponto B, que é o nó da estrutura, estar em equilíbrio, se faz necessário uma força contrária à reação em A. Então, essa barra está no estado de compressão. Já na barra BC, ela está no estado de tração, devido à carga que é aplicada no ponto D, está no sentido positivo, e a reação no ponto A está no sentido negativo, ambas com valor de 35 kN. Então, ela está no estado de tração, com valor de 35 kN. E o ponto D, da mesma forma, está no estado de tração, devido à reação no ponto D ser o valor de 30,28 kN. Então, para que o nó C esteja em estado de equilíbrio, se faz necessário outra força de mesma intensidade, fazendo com que essa barra esteja em estado de tração. Diagrama dos esforços cortantes. São esforços os quais estão perpendicular à barra, e por isso seu nome esforço cortante. Do ponto A até a partir do ponto B, a gente tem uma constância, 35 kN de esforço cortante. Ele é constante porque não existe nenhuma carga distribuída aplicada, seja ela trapezoidal, retangular ou triangular. Então, permanece-se constante esse valor de 35 kN. O valor de 30,28 kN é devido à reação em A, que ela está no sentido positivo, então ela gera um esforço cortante na barra BC e também é constante devido a não ter nenhuma carga distribuída aplicada nesse ponto. Na barra DCD,
o esforço cortante é somente o gerado devido à carga de 35 kN que é aplicada no ponto D, assim como o esforço A, na barra AB. Todas essas duas barras, AB e DC, só existem esforços cortantes devido a essa carga de 35 kN. No caso da barra AB, esse esforço cortante é gerado devido à reação em A, e no caso da barra CD, o esforço cortante é gerado devido à carga aplicada no nó D, no sentido positivo do eixo. Então, e também é constante devido à não presença de cargas distribuídas nessa. Aqui o diagrama de esforço, de momento flertou, perdão, partindo do ponto A, na barra AB, a gente tem o valor inicial de 68,65, que diminui para o valor de 16,15, devido ao momento em que a reação no ponto A vai estar gerando em relação ao ponto B. Aplicando a continuidade, né? A gente tem que no ponto B o valor é o mesmo anterior, porque esse nó ele transmite momento e transmite carga para toda a estrutura, então conserva-se o valor do momento, e esse valor do momento passa a ser no nó C, um pouco antes do nó C, na verdade, né? Infinitésimos antes do nó C, valor de 105 kN, devido à carga de reação em A, que gera um cortante no ponto B, e esse cortante no ponto B gera um momento em relação ao ponto C, uma vez que o momento é a força perpendicular ao ponto vezes sua distância. Sendo assim, passa ao ponto de 105, que quando iremos analisar na CD, continua sendo 105 e zero no final da estrutura, comprovando para nós que os cálculos foram realizados e estão corretos, porque o momento nesse ponto zera. Caso não zerasse, teria de ter um momento aplicado nessa região com valor igual ao valor em que terminou o momento aqui. O momento começa em 105 e reduz para zero devido à carga em que a barra BC está sofrendo de tração no valor de 35 kN, vale lembrar. E essa carga, no valor de 35 kN, gera um momento em relação ao ponto D, e esse momento em relação ao ponto D faz com que o somatório dos momentos em relação àquele ponto sejam zero. Muito obrigado para todos que estão assistindo.